Viva o Vinho, com Michael Valer. Oferecimento VM Vinhos, mais do que vinhos, experiências. Muito boa tarde, Michael Valer. Me conta, tu estás na Sapucaí, está degustando aí algum vinho? Onde é que tu anda? Conta para nós. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Eu tô aqui com vocês, tô sempre com vocês, né? O pessoal sai de folga, mas eu tô aqui sempre, gente. Tem uns que saem de folga, né? Tem uns que saem de folga. Não, mas é que tu podia estar conosco lá da Sapucaí, por isso que eu tô perguntando. Mas hoje, então, a gente vai falar de Malbec, né? Malbec não tem quem não goste de Malbec, né? Até eu. Até tu, né? E porque dia 17, domingo, comecinho da semana, foi o Dia Mundial do Malbec. É a 12ª edição, né? O governo, com a indústria da Argentina, começou a promover esse dia, né? Então, é mais de 150 países fazendo atividades de promoção do Malbec. Mas é uma casta que eu acho muito legal e a gente está quase completando um ano e ainda não tinha dedicado uma coluna para falar dele. E eu acho muito legal porque a gente tem muita história para falar do Malbec pré-Argentina e pós-Argentina. E aí eu vou, a primeira informação que a gente tem que esclarecer, que nem todo mundo sabe, é o país de origem da Malbec. Vai, Vicente, tu tomou Malbec agora, 2 semanas atrás, qual é que é o primeiro país que te vem à cabeça? Qual é o país de origem da Malbec? Argentina, né? Argentina. Muita gente acha que é, mas tá errado. Eu não acredito. Exatamente. É o Chile. Também não é. Bem não. Olha só. Como é que olha, a Argentina ela ganhou tanta fama produzindo vinhos de Malbec que muita gente acha que a origem é a Argentina. E não é. É a região de Cahors, sudoeste da França. Oh. Olha que legal. E tem muita história para a gente falar desse período, vamos dizer, pré-Argentina, como eu disse, né? Hoje, acredita-se que existam mais de 40 mil hectares de Malbec no mundo. 75% está na Argentina. Então isso explica, né, a confusão. Mas a verdade é que nasceu em Cahors. Eu já vou começar, até antes de falar algumas histórias, vou começar indicando um livro que lançado agora, no passado, e que explica muito isso. Fala da evolução do Malbec desde os tempos de Roma, passando por Cahors, até chegar na Argentina. Esse livro, para quem está na live, é Malbec Mon Amour. Oh. É um livro escrito pela Laura Catena e o Alejandro Vigil. A Laura é filha do Nicolas Catena, hoje é quem dirige, né, a gigante argentina, Vinícola Catena. O Alejandro é enólogo do grupo Catena, né? E esse livro é muito interessante, ele é bem didático, muitas imagens, e ele vai contando desde as origens. Não vamos ir tão longe, tá? Eu quero só falar de Cahors, e como foi uma uva importante na França, que essa uva, no século XVIII, ao lado ela começa em Cahors, como eu disse, depois ela é levada para Bordeaux, e no século XVIII, ao lado da Cabernet Sauvignon, ela foi a uva mais plantada em Bordeaux. Olha que interessante. E aí, por uma série de motivações, especialmente por causa da filoxera, que começa a atacar os vinhedos em 1870, 1880, ela é praticamente, né, extinta dos vinhedos. Muitas vinícolas optam por substituir e plantar Merlot no lugar dela, né? Então, realmente, hoje existe muito poucos vinhedos de Malbec em Bordeaux. Mas em Cahors ainda existe uma apelação de origem para a produção de vinhos de Cahors, que diz que 70% tem que ser Malbec. Então, ainda existe uma cultura da Malbec na França, nessa região de Cahors. Mas a verdade é que essa história toda começa a se transformar quando um agrônomo, Michel Puget, em 1852, leva algumas castas para a América do Sul para testá-las, né? E a Malbec é a que se sai melhor no terroir argentino. Então, aí começa a mudar a história. Desse período até 1990, por aí, ela era considerada uma casta, vamos dizer, de segunda linha, ela não era muito respeitada nem na Argentina, e aí a família Catena, Nicolás Catena, começa a revolucionar essa história. Uma breve historinha aqui, que até eu conto no meu livro, O Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor, quem está na live está aqui também vai ver.
O Nicolás Catena, imigrante italiano, né? Ele viaja para os Estados Unidos, ele faz amizade com Robert Mondavi. Mondavi é hoje também uma das maiores vinícolas americanas, conhece o processo de produção, se encanta pelos vinhos, os Cabernets, né, da Califórnia, e ele contrata um jovem enólogo na época, Paul Hobbs, isso em 1988. O Paul Hobbs, algumas pessoas conhecem, hoje ele tem a vinícola própria na Argentina e nos Estados Unidos, mas esse é um enólogo que ajuda o Nicolás a, enfim, estudar terroir, estudar vinificação e elevar consideravelmente a qualidade dos vinhos argentinos de Malbec. E aí a história é essa que a gente já sabe. Ele se torna a casta mais cultivada na Argentina, ganha o mundo, o brasileiro é apaixonado por Malbec, né? Mas a verdade é que existe uma diferença. Hoje, se tu for no mercado comprar um Malbec argentino e um Malbec francês de Cahors, tu vai ver que são dois produtos bastante distintos. Dentro da Argentina, é bastante história, por isso que eu tô correndo, tá? Mas dentro da Argentina... Vai ficar mais ou menos uns 3 programas, Vicente, te prepara. Tá, vamos lá. 5 dentro da Argentina, o próprio Malbec se apresenta em vinho, na taça, de formas diferentes, dependendo da região. Esse Malbec comercial, que a gente toma mais, ele normalmente vem da região de Mendoza e Luján de Cuyo. Como é que é lá? É um deserto. Para quem visitou sabe como é que é muito quente, chove pouco, os vinhedos têm irrigação mecânica. Então, o que isso vai propiciar? Vinhos, uvas que vão amadurecer mais tempo, vão transformar mais açúcar em álcool na vinificação, e tu vai ter vinhos mais encorpados, mais alcoólicos, e normalmente mais frutados em taça, né? Então, esse é um detalhe bastante interessante. Às vezes o consumidor não para prestar atenção, mas como o lugar onde é feito o vinho, o terroir, as condições climáticas, vai influenciar no estilo desse vinho, né? Então esse é o estilo que ficou mais famoso. Só que se tu for a Salta, que é uma região mais ao norte, na Argentina, que é mais desértico, lá tu tem uma altitude maior. Então tu vai ter muitos vinhos um pouco mais tânicos, um pouco mais ácidos. Se tu for ao sul, tu vai para Patagônia. Aí tu vai ter mais frio, tu vai ter vinhos um pouco menos de corpo, maior acidez. Então, vai mudando também o estilo do Malbec de acordo com a região que ele é produzido. Isso que é mais legal do Malbec, porque ele é uma uva também, apesar de a gente normalmente conhecer só um estilo, ele é versátil, ele tem várias formas de se apresentar o vinho. Legal. Eu tenho mais várias curiosidades, mas eu tenho mais 2 bem legais de a gente falar, tá? Tá. E são extraídas desse livro aqui, Malbec Mon Amour. Uhum. O Papa, olha que interessante, Papa João XVII, tá. Em 1330, ele era filho de um sapateiro da cidade de Cahors, na França. E aí, ele, apaixonado pela uva Malbec, ele transformou naquela época o Malbec em o vinho da comunhão. Olha que interessante. E dizem que ele também tinha ali na moradia dele. Olha que bom, hein? Naquela hora ali que ele se leva com aquele cálice que eleva assim. Tem padre na audiência falando, puxa, mas não precisavam ter mudado essa regra. Mudaram, hein? Que pena. Mudar hoje é vinho sem álcool pros padres e tal, né? Pô, podia ter continuado, né? E uma outra história bem interessante, é cheio de curiosidades, e vocês vão ver nesse livro aqui que eu tô falando, tem muita história, mas uma história interessante é que em meados dos anos 1960, o ampelógrafo francês Pierre Gallet identificou mais de 1000 termos utilizados para denominar a Malbec, de acordo com a área de cultivo e o sobrenome de quem havia introduzido a cepa naquela região. Para vocês verem como ela é popular na França, essa uva, né? Então ela era chamada de Côte, no Vale do Loire, ela é chamada de Malbec Doux, em Gironde, ela é chamada de Luquens, no Médoc, Pressac, em Libourne, Courrouge, entre Dos Mars, de Alcherret, em Cahors, e por aí vai. Então, mais de 1000 nomes para ver como ela é, vamos dizer assim, uma fruta querida, né, pelos vinhateiros daquela região. E também tem mais uma coisa interessante, de novo a gente tentando resgatar essa história, né, que hoje a gente só conhece o Malbec argentino, né?
Na classificação de Bordeaux de 1855, que é uma das classificações mais famosas do mundo do vinho, né? Foi uma classificação pedida por Napoleão, etc. Tem toda uma história aí no meio. Separou os vinhos em 5 categorias, de acordo com os vinhedos, né, de cada região. Grande parte dos vinhedos destacados nessa classificação, entre os mais, né, valorosos, tinham a Malbec na sua composição, vamos dizer assim. Então, realmente, de novo, a gente ouve só falar do Malbec argentino, mas tem toda uma tradição, toda uma outra história que resgata aí, a gente está falando, contamos história até de 1300 aqui, né? Então, vai em 1800, 1900, na história moderna, ainda tu ouve falar muito do Malbec argentino. Uau! Vicente, Oi. Michael é cultura. Então tá. Michael, muito obrigado pela tua companhia aqui conosco, tá? Um grande abraço e sem bola nas costas hoje, então ficou pra semana que vem a bola nas costas, tá bom? Tá certo, então, meus queridos. Um grande beijo. Bons vinhos pra vocês. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.